E quem pode dizer como se essas medidas foram tomadas, levando em conta também a opinião dos comerciantes do município, é o Antônio Deliza Neto, presidente do Sincomércio de Araraquara, com quem nós vamos conversar agora. Bom dia, Deliza. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês. Eu tenho acompanhado entrevistas suas, acho você bastante sensato, tem defendido, sim, os interesses da categoria, mas tem sido sensível aí ao momento e tudo. Mas uma delas me chamou a atenção quando você disse que dessas medidas que eu estou chamando aqui de lockdown, algo inédito, vocês sequer foram consultados e tomaram conhecimento como todo e qualquer cidadão, como se não fossem representantes do setor mais prejudicado, é verdade? É verdade. Infelizmente isso tem ocorrido com uma bastante frequência. As reuniões, às vezes não, nós somos até convocados das reuniões com grupos de empresários e grupos de vários representantes de vários segmentos econômicos da nossa cidade, mas é como se você participasse de uma aula de culinária. Você chega lá, a receita está pronta. Então não há o que você ficar argumentando. Mesmo que a gente argumente, eu tenho notado o governo municipal sempre usando da seguinte tática. Ora, ele joga a culpa no comitê, o comitê de saúde está exigindo isso ou aquilo, entendemos a situação, acompanhamos isso a par e passo, como você mesmo disse, por vocês pela imprensa, pelo que está acontecendo na cidade, e ora, o prefeito fala que é uma exigência do Ministério Público. Então, a gente, na realidade, é muito pouco ouvido, né? Nós somos participados, nós somos comunicados e às vezes com um pouco de antecedência, mas como aconteceu nesse lockdown no primeiro, a gente foi pego de surpresa. E como é que você faz um atendimento a uma população, no caso da nossa cidade, de cerca de 240, 250 mil habitantes, com atendimento de delivery em supermercado, que é o que nós já estamos cansados de saber, que é impossível atingir um número grande de pessoas trabalhando com 30% da capacidade instalada. Mas, realmente, a gente fica chateado, fica bastante apreensivo, né? Em nome da doença se faz tanta coisa que poderíamos ter um planejamento estratégico de longo prazo com mais tranquilidade e com a nossa participação efetiva, porque, afinal de contas, se ele está ouvindo a ciência com relação à medicina, não tenha dúvida nenhuma, que ele ouça os empresários, que são os especialistas na área de economia, cada um dentro da sua atividade. Tenho dito aqui esses dias todos que agora fica muito claro a posição do Estado, e sempre digo, por Estado, nesse caso do enfrentamento, nós temos que entender a União, os Estados federativos, no caso nosso é São Paulo, e os municípios. E dito assim, que no momento todos nós somos linhas diferentes. O cidadão, ao ter a responsabilidade de se cuidar e cuidar dos seus, o comércio em executar sua função dentro de um critério rigoroso de preservação da vida, os médicos lá, evidentemente nos hospitais, e os governantes, evidentemente, cumprindo o seu papel, e dos mais importantes é a fiscalização. E o que a gente nota é que em todas as esferas não há estrutura, outras vezes não há competência, por faltas desse tipo, ele não executa o papel dele de fiscalizar, até mesmo uma parte pequena de comerciante que pode estar sendo relapsa, sabe? E muito menos as aglomerações irresponsáveis de uma parte da população que não se enquadra, não entendeu a gravidade de tudo. Esses desrespeitos não tiveram a coibição fiscalizatória, que é o papel da linha de frente dos governos. E ao ver os números explodindo, resultantes nitidamente do relaxo que foi proporcionado, de certa forma, pela falta de uma fiscalização mais rigorosa em tantas e tantas festas, ao endurecerem ainda mais desse jeito contra o comércio. É como, eles não dizem isso verbalmente, mas a medida é como se estivesse afirmando, isso tudo pipocou de novo e a culpa é do comércio. Estou certo ou não, Deliza? O senhor está completamente certo. Comum com você em gênero, número e grau.
Nós estamos cansados de ouvir, não é, que esse tipo de problema tem sido imputado à responsabilidade da atividade comercial. O comércio não é responsável por isso. Seguimos os protocolos de higiene desde o começo, sempre, com álcool em gel, máscara. Haja visto que você não vê um número grande ou qualquer pesquisa que fale que as grandes níveis de infecção foram através de lojas de supermercado. Pelo contrário. Agora, nós temos atividades essenciais importantíssimas que jamais deveriam ter sido fechadas. Em nenhum lockdown no mundo inteiro se fechou supermercado, nem na Europa, em qualquer lugar, só Araraquara. Mas ontem, né, aí vai uma novidade, já saiu 3 novos decretos tentando fazer uma flexibilização mais coordenada daqui para frente. Os supermercados de Araraquara vão abrir a partir de amanhã e tentando restabelecer o abastecimento fundamental ao direito da alimentação da população. Então, existe uma troca de informações com o pessoal da saúde, mas o pessoal da saúde está focado em vírus. Eles não conhecem exatamente o dia a dia de um cidadão que mora num bairro de periferia e que ganha pouquinho, que não tem condição de fazer um estoque de alimento, que não tem acesso à internet, a um telefone celular para fazer um pedido via dele. Então, isso tudo é falta de planejamento, você disse tudo. Além do que, depois do lockdown implantado em Araraquara, a fiscalização começou a se fazer presente nos bairros periféricos. Eu não estou colocando aqui a culpa na periferia, mas em elementos, e como você muito bem disse, que estão desenquadrados da realidade local e nacional, que ficam fazendo churrasquinho, aglomeração, chácaras, e que não estão se importando com a situação e que nós estamos colhendo isso hoje. Isso é um problema de todos nós. Mas se a fiscalização efetivamente tivesse sido já na periferia lá atrás, nós não estaríamos colhendo o que estamos colhendo hoje. Porque é fácil você fiscalizar uma loja, está estabelecida e toda hora vem o PROCON, vem a vigilância sanitária, vem a fiscalização da prefeitura para ver se você está distribuindo senha. E deixando alheio o pessoal da periferia, né? Onde bailes irresponsáveis, festas irresponsáveis, como você bem disse, estavam disseminando esse vírus para toda a nossa população. É isso aí. Inclusive com o reconhecimento do próprio governador de São Paulo, que dias atrás ele deu novo perfil dos locais e idades de contaminação. Agora, recentemente, o governo do estado divulgou lá, o Dimas Covas foi quem mostrou, portanto é um parecer técnico, significa que o próprio governo estava dizendo o seguinte ali, que as contaminações estavam se dando abaixo dos 50 anos, ele disse, e depois uma outra estatística ele disse, as infecções, as contaminações estão se dando nos ambientes de festas, de feriados, de pessoas que estão em outras palavras, fora da caixinha, mas ele não citou o comércio como sendo o vilão disso. Então, é uma coisa né, para se pensar, quer dizer, o próprio governo, nesse caso, admite que não é aí. E aí, quando a fiscalização não consegue coibir essa parte da população irresponsável, que essa é a palavra certa, vamos achar um culpado. Fecha tudo. É disso que a gente fala aqui e fica percebendo aí, quase sempre por falta de estrutura de fiscalização mesmo. Vou dizer que o sujeito é incompetente para criar uma linha de frente de fiscalização. Araraquara, em tempos normais, tem 2 viaturas circulando. Agora, preciso dizer, em Matão, em tempos normais, tem uma viatura funcionando, porque tem equipe para uma. A Polícia Civil aqui do nosso município tem 5 funcionários, o resto é tudo estagiário. Nos menores salários da Polícia Civil do país, o Amapá paga mais aos seus delegados investigadores do que São Paulo para esses mesmos profissionais. Desculpe-se com isso, a gente torna vulnerável a segurança aí, mas também não dá mais para esconder embaixo do tapete aquilo que a gente sabe ver. E isso demonstra exatamente a falta de estrutura para cumprir o papel dos próprios governos nesse enfrentamento da crise aí toda. Agora, de lá para cá, Delisa, de ontem para cá, ontem quando agendamos a entrevista com você, falaríamos sobre as dificuldades desse setor de supermercado em atender e dos consumidores em comprar. E você vê que de lá para cá já mudou toda a história, né? Dessas medidas que ele anunciou agora em decreto, qual é a tua opinião sobre elas?
Bem, há uma flexibilização. Eu participei da reunião, o Ministério Público teve que intervir, participei da reunião com o prefeito, ficamos horas conversando, e que ele sempre pondera, e a gente concorda, que a saúde é fundamental. Mas a saúde econômica também das pessoas para garantirem sua sobrevivência e sua subsistência também faz parte dessa equação e não deve ser esquecida. Então, houve a flexibilização, a gente gostaria que já abrisse hoje os supermercados, infelizmente ele concedeu a abertura para amanhã. Essa história de entrega delivery não funciona para supermercado, porque o supermercado foi feito para ser atendimento presencial. O delivery de supermercado é um plus que se dá, que se atende a menos de 1%. Então você imagina uma cidade com 250 mil habitantes para atender por delivery. É um suicídio total, um caos instalado. Agora então sim, vamos retomar essa atividade, pedir à população que tenha paciência. Eu acho que isso já deveria ter sido feito lá no começo. Nós sempre sugerimos o planejamento. Qualquer empresa mais mequetrefe que tem planejamento para poder fazer as suas coisas. Em qualquer pessoa, qualquer dona de casa tem planejamento. Por que que, então, não houve a atividade empresarial, não houve as nossas sugestões, para que a gente faça um planejamento de médio e longo prazo? Todos estamos imbuídos na luta dessa guerra contra o vírus, não tem a menor dúvida. Mas nós precisamos salvar empregos e precisamos salvar vidas. Então vamos trabalhar juntos. Essa é a grande briga que a gente tem, as entidades representativas do comércio e da indústria, para que esse pessoal, principalmente o governador, o que o governador tem feito em contrapartida para ajudar as empresas? Nada. Ele não flexibilizou nada de ICMS, nada de PVA. Aqui em Araraquara o IPTU não foi prorrogado e não foi dado desconto. Não há nenhum alento por parte dos tributos, só o federal, que o PIS e o COFINS foi dado alento no ano passado, mas o governo estadual e o governo municipal, nenhuma cidade que eu conheça adiou algum tipo para poder favorecer os empresários ou a população em geral que está vivendo essa crise econômica. Então, é a falta total de planejamento. Esse plano de retomada da economia anunciado ontem à noite pelo prefeito Edinho, na questão do fechamento das indústrias, trata sobre isso também, não? Ele fala, ele mandou 3 decretos, na realidade. São 3 fases. Eu ainda não consegui ler ele inteiramente, porque eu já estava falando com outros colegas seus da imprensa, e eu vou me debruçar sobre eles. Agora, provavelmente sim, a indústria deve retomar as suas atividades, mas o comércio, os serviços, pelo que eu estive vendo lá, que é o nosso segmento mais que a gente representa, deve voltar a partir do dia 3 de maneira gradual. Então vamos aguardar, eu vou ler o decreto. Já é um alento diante do lockdown que a gente tem, é muito bom esse alento, porque muitas empresas vão sucumbir e não vão conseguir retornar. E os postos de combustíveis? Estão abertos, parece-me que existe alguma regra para as lojas de conveniência, mas os postos estão abertos desde ontem. Então, a gente está começando a retomar devagar. Se a população tiver consciência, sair realmente de casa só se houver necessidade, porque nós temos a garantia que o supermercado não fecha mais, então não há necessidade de sair correndo e desespero para fazer as suas compras. Façam com tranquilidade, que a gente vai tentar retomar a economia devagar, né? Já é um grande alento. Das medidas tomadas aí, e agora flexibilizadas, vamos dizer assim, essa flexibilização, na opinião do senhor, foi decorrente da pressão das manifestações de ontem ou do Ministério Público que acompanhou o mesmo raciocínio? Com relação ao supermercado, eu tenho certeza absoluta que foi uma reunião do Ministério Público, através da promotoria da alimentação básica, de direito de alimentação básica da população. E a manifestação que houve aqui é lícita. Inclusive o prefeito entrou com uma ação cautelar de liminar para impedir o direito das pessoas se manifestarem. O juiz negou, então eles fizeram a sua manifestação de maneira pacífica, é lícito, ficaram dentro dos seus carros, se manifestaram e tal, mas talvez, eu não quero crer que tenha colaborado, não tenha dúvida nenhuma, mas a situação, enfim, desse supermercado fechado por 4 dias é que realmente bateu a água, onde fez com que o prefeito tivesse essa necessidade de abrir, porque a situação estava começando a ficar preocupante, principalmente na periferia.
Perfeito. Delisa, muito obrigado pela sua gentileza, simpatia e gentileza em nos atender e em outras ocasiões. Nós é que agradecemos. Eu espero mesmo e vamos aguardar agora o decorrer aí das próximas horas e dias e ver se, apesar de duras, apesar de ser um lockdown, não é? Mas se harmoniza um pouco mais essa condição mínima de sobrevivência dentro de uma cidade, né? Com essa retomada aí parcial da economia dentro ainda de um lockdown, o que não é pouco, né? Sim. Ainda temos alguns senões, algumas atividades impedidas de trabalhar, mas é um alento, é uma guerra que nós estamos vivendo, e se Deus quiser, juntos, todos nós, com coerência, com equilíbrio e com diálogo, a gente consegue chegar lá. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia. Nós é que agradecemos. Bom dia. Conversei com Antônio Delisa Neto, presidente do Sindicato do Comércio da cidade de Araraquara.